Sabe quando um computador começa a travar do nada? Nossa, a tela enche de abas, tudo congela. Exato. O sistema fica absurdamente lento. A ventoinha parece que vai, tipo, decolar de tanto barulho. E o nosso instinto imediato, quase incontrolável, é puxar o cabo da tomada. É, dá aquele clássico reboot, né? Isso. Cortar a energia, limpar a memória RAM e deixar a máquina iniciar do zero, com foco total. E olha, o nosso mergulho profundo de hoje olha para uma estrutura desenhada para fazer exatamente isso, só que com o cérebro humano. E o mais curioso é que esse método foi forjado por um homem que precisou, literalmente, de um reboot após ser declarado morto. Por 6 minutos. Cara, é uma premissa fascinante. Muito. E assim, o que a gente vai analisar aqui não é para quem nunca ouviu falar do assunto. Quem acompanha esse nosso mergulho provavelmente já conhece as bases de O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Com certeza. Talvez até já tenha tentado implementar na própria rotina. Pois é. O problema é que muita gente conhece a teoria, compra a ideia, mas acaba soterrada pelo perfeccionismo. Aí a pessoa abandona a prática e carrega uma culpa enorme. E a nossa missão hoje é justamente remover essa culpa usando os relatos do livro original e de um guia prático de rastreamento de hábitos. Exatamente. É entender a mecânica por trás do método para reativar essa prática com intenção, sabe? Não com uma obrigação robótica. É um resgate real. Mas olha, antes de destrinchar como não falhar nessa retomada, a gente precisa entender a fundação de onde isso surgiu. É, porque não foi uma teoria bonitinha criada num escritório de luxo, né? Longe disso. A história do Hal Elrod é tipo um estudo de caso sobre o caos. Aos 20 anos, o cara era um fenômeno, quebrando todos os recordes de vendas na empresa dele. A vida estava no auge absoluto. No auge. Até que, voltando de um evento, o carro dele foi atingido de frente por um motorista bêbado. E o relato médico é brutal. Ele foi considerado clinicamente morto na cena do acidente, né? Por 6 minutos. 6 minutos sem vida, 11 ossos quebrados, a pelvis estilhaçada em 3 partes, danos cerebrais permanentes e o prognóstico médico de que ele nunca mais voltaria a andar. É uma tragédia que, assim, destruiria a base psicológica de quase qualquer pessoa. Nossa, sem dúvida. Mas a resposta dele a esse evento é o que começa a moldar toda essa filosofia que a gente vai discutir. Ele escolheu aceitar o que não podia ser mudado. Canalizou a energia mental para o que ele podia controlar. Isso. E contra todas as probabilidades, ele voltou a andar, recuperou a saúde e ainda bateu novos recordes de vendas. Só que a grande ironia da história dele é que o evento que realmente quebrou a estrutura emocional dele não foi esse acidente quase fatal. Verdade. É aqui que a narrativa dá um salto que muita gente esquece. O verdadeiro fundo do poço veio anos depois, na crise econômica de 2007. Sim, o colapso financeiro. Ele perdeu metade da renda da noite para o dia, acumulou uma dívida de $425 mil, Perdeu a casa? perdeu a casa e afundou numa depressão severa. Olha que loucura! O homem que sobreviveu à morte física simplesmente não conseguia encontrar forças para sair da cama de manhã. A ruína financeira e mental paralisou o cara de um jeito que o acidente não conseguiu. E é nesse estado de paralisia total que ocorre o ponto de virada. Um amigo recomendou que ele saísse para correr, só para mudar o estado fisiológico mesmo. Botar o corpo em movimento. Exato. E durante essa corrida, ouvindo um áudio do Jim Rohn, uma frase funcionou como um interruptor na cabeça dele. A frase era: seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Uau! É uma afirmação muito pesada. Muito. E a ideia central é que todo mundo quer uma vida nível 10, né? Nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Mas a maioria opera diariamente com um nível de desenvolvimento pessoal 2 ou 3. Perfeito. Os resultados externos são só um reflexo físico de quem a pessoa está se tornando internamente. Ou seja, não adianta querer um resultado nível 10 com uma mentalidade nível 3. Não fecha a conta. E isso nos leva direto para a questão da intencionalidade matinal.
A filosofia aponta que apertar aquele botão de soneca no despertador não é só preguiça. Não. Do ponto de vista psicológico, é uma mensagem subconsciente de resistência à própria existência. É declarar silenciosamente que ficar inconsciente é melhor do que encarar a realidade do dia. Caramba, isso é profundo. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, rapidinho. Manda. Porque essa é a dúvida de ouro de quem nos ouve. Todo mundo conhece alguém que acorda às 4h30 da manhã todo santo dia, pega transporte público lotado, tem um emprego exaustivo e volta para casa destruído. Com certeza. Essas pessoas acordam super cedo, mas definitivamente não estão vivendo uma vida nível 10. A maioria está até bem miserável, então o simples ato mecânico de pular da cama cedo não é uma pílula mágica. O que é que falta na equação dessas pessoas? Olha, essa é a distinção mais crítica que as fontes fazem. Acordar cedo por obrigação externa, tipo impulsionado pelo estresse ou pela necessidade de sobrevivência, isso gera desgaste. Gera exaustão, né? Exato, não gera crescimento. O que falta é a intencionalidade do autodesenvolvimento logo na primeira hora. O método não diz acorde cedo para trabalhar mais. Ele diz acorde mais cedo para construir a pessoa capaz de lidar com a vida de forma diferente. Ah, entendi. É criar um espaço blindado. Sim, por menor que seja, para calibrar a mente e o corpo antes que o mundo comece a exigir coisas. Se não fizer isso, a pessoa passa o dia inteiro no modo reativo, só apagando incêndio. Faz todo sentido. O que nos leva ao famoso como fazer isso. Quem acompanha a gente já conhece a sigla SAVERS. Que em inglês junta silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e escrita. Isso. O problema é que a galera começa a fazer isso de forma robótica, né? Como quem bate ponto na firma. Aí os resultados somem mesmo. Então vamos quebrar isso em blocos práticos. Vamos lá? O primeiro bloco a gente pode chamar de calibração mental. Ele junta o silêncio, as afirmações e a visualização. Biologicamente falando, por que precisamos disso antes de qualquer outra coisa? Porque a gente precisa reduzir o cortisol e assumir o controle do volante, sabe? O silêncio, que pode ser meditação, oração ou até uma respiração mais tática, serve para desativar o sistema de luta ou fuga. Aquele estresse de já acordar pensando nos boletos? Isso, é desativar o alarme interno. Em seguida, vem as afirmações e a visualização, que muita gente confunde com pensamento mágico. O pessoal acha que é fechar os olhos e pedir um carro zero para o universo. Pois é, e não tem nada a ver com isso, é neurociência pura. O próprio Hal Elrod é um maior exemplo disso, né? Por causa do acidente, a memória de curto prazo dele ficou destruída. Ele vivia repetindo, eu tenho uma memória horrível, meu cérebro está danificado. E a memória continuava péssima, claro. Lógico, até que ele mudou as afirmações. Ele começou a repetir que o cérebro era um organismo capaz de se curar. Ao mudar a crença, a postura dele mudou, ele foi treinar a mente e a memória voltou. O que acontece aí é a reprogramação do sistema ativador reticular, o SAR. É uma rede de neurônios que funciona como um filtro. Quando a gente repete uma afirmação ligada à identidade, a gente instrui esse filtro biológico a notar oportunidades que antes ignorava. É como comprar um carro vermelho e de repente só ver carro vermelho na rua. Exatamente isso. E quando junta com a visualização, o efeito multiplica. Visualizar aciona o córtex motor do cérebro de um jeito muito parecido com a execução real da tarefa. Mas aí tem uma armadilha, não tem? Tem. Visualizar a linha de chegada não adianta nada. Não é para visualizar só o corpo em forma. Você tem que visualizar assim mesmo, amarrando o tênis, sentindo aquele desconforto do frio e mesmo assim saindo para correr. Nossa, ensaiar o esforço é preparar o cérebro para o atrito, não só para a glória. Perfeito! É um ensaio mental da superação. Genial! E depois dessa calibração mental, a gente entra na execução ativa, que é o exercício, a leitura e a escrita. O exercício é óbvio. Tony Robbins vive falando que movimento gera emoção. Com certeza. Fazer polichinelo ou yoga de manhã não é para virar atleta olímpico. Não mesmo. É para bombar sangue para o cérebro, limpar a inércia do sono. Mas e a leitura e a escrita? Por que ler ali, de 1 a 5 páginas, e escrever num diário tem tanto impacto nessa primeira hora? A leitura diária, por menor que seja,
garante que ideias novas entrem no sistema. Não dá para manter uma mentalidade nível 10 sem ingerir conhecimento de quem já chegou lá, né? Faz sentido. Você pega a inteligência emprestada de especialistas. Exato. E a escrita, tipo usar um diário de 5 minutos, atua como um descarregamento cognitivo. Como assim? É tirar o peso da mente. Quando você coloca no papel a sua gratidão ou a meta principal do dia, o cérebro não precisa mais gastar energia tentando lembrar disso. Ah, entendi. Fica livre para focar na execução. É a clareza total. Mas aí a gente bate no grande muro da realidade. A pessoa ouve isso e pensa, maravilhoso, mas eu tenho filho pequeno, o trânsito é um caos, minha rotina já é estrangulada. A famosa falta de tempo. E os cronotipos? Quem funciona melhor à noite? Impor acordar de madrugada não é lutar contra a própria biologia. Olha, essas são as duas maiores barreiras. Sobre os cronotipos, as fontes são muito claras. O termo manhã é relativo. Se a pessoa trabalha em turno ou é muito noturna e acorda às 9, o método se aplica à primeira hora após as 9. Ah, então não tem que ser às 5 da matina obrigatoriamente. Não, a mágica não está no fuso horário. Está em blindar o primeiro momento do dia contra o modo reativo. O que importa é não começar o dia respondendo e-mail ou resolvendo o problema dos outros. Proteger a largada, seja a hora que for. Isso. E sobre a falta de tempo, é aqui que entra a genialidade do rastreador de hábitos focado em adaptação. Ele simplesmente decreta o fim do perfeccionismo. Porque o modelo padrão é de 60 minutos, um mergulho profundo. 10 minutos para leitura, exercícios e 5 minutos para o resto. Mas e nos dias de caos total? O livro prevê a versão de 6 minutos, 1 minuto para cada prática. 1 minuto respirando, 1 minuto lendo, 1 minuto pulando. E o rastreador ainda traz a versão de emergência, né? De 1 minuto total. 10 segundos para cada coisa ou focar num só. Mas por que fazer algo por 60 segundos é tão importante? Não seria melhor pular o dia logo? De jeito nenhum. O T. Harvey Akers tem uma frase ótima. Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. A armadilha do perfeccionismo diz que se não dá para fazer perfeito, é melhor nem fazer. E a pessoa desiste. Só que pular a rotina destrói o circuito neurológico do hábito. É melhor fazer muito pouco do que não fazer nada. Nossa, isso me lembra muito o hábito de escovar os dentes. Como assim? Imagina que você acordou mega atrasado, o táxi já tá buzinando na rua. Ninguém em sã consciência pensa, não vou ter meus 2 minutos perfeitos com fio dental, então não vou nem encostar na escova. Ninguém faz isso, a pessoa vai sair com bafo o dia inteiro, claro que não. Exato. A gente corre, esfrega a escova por 20 segundos e sai correndo. A escovação não foi profunda, mas manteve a higiene básica e manteve a identidade do hábito. Perfeita analogia. Com o método Savers é idêntico. A versão de 1 minuto mantém a higiene mental e a sua identidade inabalável. Quando a pessoa marca aquele X no rastreador, mesmo após 1 minuto, a mensagem para o cérebro é: eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que promete, não importa o caos. O rastreador não mede a perfeição da yoga. Ele mede a constância da identidade. Exatamente. A constância constrói a identidade e o perfeccionismo destrói a constância. Só que forjar essa identidade exige enfrentar a resistência do próprio corpo. E o material detalha isso muito bem, com um desafio de 30 dias para criar o hábito. Esse bloco de 30 dias é libertador para quem vive tentando e falhando. Ele divide o mês em 3 fases. Os primeiros 10 dias são a fase insuportável. E olha, insuportável não é exagero de marketing. A resistência é visceral. Visceral. A mente e o corpo odeiam a mudança. O chão tá frio, a cama tá quente. O cérebro gasta muita energia tentando manter o padrão antigo. E porque a maioria desiste bem aqui. Porque a dor é tão intensa que o cérebro acha que essa sensação vai durar para sempre. A pessoa não entende que é só uma fase de adaptação temporária. Passou dessa arrebentação, entram os dias 11 a 20, que é a fase desconfortável. Já não é mais uma tortura, mas ainda exige muita disciplina consciente. Isso. E aí, finalmente, chegam os dias 21 a 30. A fase irrefreável. A dor some, o orgulho de conseguir domina e o hábito vira identidade. Mas espera, tem uma armadilha muito perigosa bem na transição para essa terceira fase. Ali no dia 20, muita gente se sente vitoriosa. Pensa, uau, já fiz 20 dias, sou incrível.
Ah, o clássico momento da autossabotagem. A pessoa pensa, bom, já provei que consigo, mereço uma folga amanhã. O despertador torca, ela dorme, quebra a corrente e em 3 dias está de volta ao estaca zero. Como o rastreador blinda a pessoa contra isso? Porque ele tira a negociação emocional da jogada. A neurociência explica que no 20º dia, aquela motivação inicial já despencou. O cérebro não acha mais emocionante fazer a rotina. A novidade acabou. Acabou. E a via neural do hábito ainda não está 100% automática. É o vale da morte dos hábitos. O rastreador funciona como um contrato visual. Ele força a pessoa a olhar para a própria disciplina não como punição, mas como caráter. A regra é nunca negociar com a emoção no momento da fraqueza, né? Jamais! A decisão de levantar não se toma às 6 da manhã quando está frio. Ela já foi tomada na noite anterior. O ato de preencher o rastreador prova que o compromisso venceu o conforto. E se falhar um dia, a regra de ouro é nunca pule 2 dias seguidos. Um dia é um tropeço, 2 dias é um novo hábito negativo. Perfeitamente resumido. Cara, isso muda tudo para quem vive caindo na armadilha de ser 100% perfeito e acaba fazendo 0. Mas, trazendo para o lado bem prático, por que vale a pena passar por esse desconforto? O que acontece com a vida de quem escuta a gente se aplicar isso? Os resultados práticos são níveis muito maiores de energia, uma clareza que corta qualquer distração e principalmente um alinhamento entre quem você quer ser e o que você faz diariamente. É assumir o volante da própria vida antes mesmo do sol nascer. E a beleza disso tudo é que é um convite sem culpa. Se a pessoa tentou anos atrás e falhou, não tem problema. O foco não é a perfeição, é a presença. É trocar a frase "eu preciso fazer perfeito" por "eu sou o tipo de pessoa que comparece por mim mesma". Então, para quem está sentindo aquela vontade de voltar à prática, o conselho é: a sua manhã começa hoje à noite. Já separa a roupa de exercício, deixa a dobradinha no chão, coloca o copo d'água na cabeceira, bota o despertador do outro lado do quarto. Força o corpo a levantar. Isso. Cria um ambiente onde o seu reboot mental seja inevitável amanhã cedo. E tudo isso nos leva a uma provocação final. Porque se a nossa manhã define o ritmo do nosso dia e os nossos dias empilhados são a nossa própria vida, qual é o verdadeiro custo de apertar aquele botão de soneca amanhã cedo? Será que o conforto passageiro daquele colchão vale o preço de sacrificar a vida nível 10, que está logo ali do outro lado do despertador?